E aí, queridos, como estamos? Tudo bem? Eu quero hoje, antes da resenha, apresentar alguns livros que chegaram para mim. Esse aqui, olha, Bula para uma Vida Inadequada e Volta ao Quarto em 180 Dias. Esses dois livros é de um camarada chamado Yuri Alhanat, do blog Livrada. Eu fui incentivado e inspirado a fazer esse canal por causa desse camarada aqui, o Yuri, do blog Livrada. Muito legal. Também na caixa da Intrínseca, chegou para mim aqui a Família Mandíbal, o livro de janeiro. Esse livro é uma distopia sobre a parte econômica dos Estados Unidos. Estou no meio dele, depois que eu terminar eu quero fazer uma resenha dele. Vou fazer também uma resenha desses dois aqui. Outro negócio legal, descobri um escritor aqui em Lagoa da Prata que mora em frente à minha casa. Olha que legal, o Álvaro Pereira Silva. Ele escreveu esse livro aqui, Do Outro Lado, a História de Joel. Pensa num livro bacana, um livro muito legal, escritor top, primeiro livro dele, matou a pau. Eu quero fazer com ele um bate-papo sobre esse livro e aí a gente faz uma resenha desse livro dentro desse bate-papo. Daqui uns dias vou estar anunciando. E quero também falar sobre esse livro aqui. Nesse mês de janeiro, finalzinho do mês, nós vamos lançar um bate-papo, uma resenha. Quem vai estar trocando ideia vai ser Hilton Faria, do blog Motoblog, e eu estaremos trocando uma ideia sobre o homem mais rico da Babilônia, falando sobre alguns princípios de economia, de gestão financeira. Vai ser muito legal. E eu tenho para você também uma surpresa. Se for lá em casa, nós vamos sortear no dia do bate-papo 5 livros desses. Eu falei que era 2, mas vão ser 5 livros de presente para os inscritos no canal Vinícius Ravani e o Livro Nosso de Cada Dia. Então você que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, dê um joinha, vai lá, marque o sininho para que toda vez que lançar um vídeo você receba a notificação. Vamos bater um papo sobre esse livro e vamos sortear 5 livros desses para os inscritos no canal. E hoje nós vamos falar, segunda quinzena de janeiro, como havia prometido, sobre essa releitura. Jorge Amado é o autor e o livro é A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Tá aí, vamos bater um papo sobre esse livro aqui agora. Esse livro é muito interessante, é um livro muito bacana. O Jorge Amado escreveu esse livro em uma semana e esse livro conta a história do Joaquim Soares da Cunha. Esse livro foi publicado em 1959 e a ideia era que Jorge Amado estava atendendo a um amigo que havia pedido para ele escrever um conto, né? Uma novela, melhor não, conto não, uma novela. Um conto é um pouco menor, romance é um pouco maior e a novela fica situada em algum lugar entre o conto e o romance. E o Jorge Amado, em uma semana, escreveu esse livro, que já foi publicado em vários países, em vários idiomas. Aqui, não sei se dá para você focar legal aí, tem algumas capas, né? Muito legal esse livro, de onde esse livro foi publicado, tem algumas pinturas. Outra coisa que eu achei muito legal são essas folhas originais aqui dos escritos do livro. Página 1, né? Páginas iniciais de A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. E aqui tem um quadro pintado aqui em óleo do Jorge Amado. Muito bom. Esse livro ele conta a história de um homem chamado Joaquim Soares da Cunha. Joaquim Soares da Cunha, ele era servidor público da mesa de rendas estadual. Era um camarada bem alocado profissionalmente, um camarada equilibrado, um camarada que tinha uma estrutura de vida bacana e que num dado momento da sua vida ele aposenta e chuta o balde e joga tudo para lá e vai viver uma vida, sabe, da forma que ele acha que deveria ser. E aqui diz: antes de se tornar o boêmio e cachaceiro Quincas Berro d'Água,
festejado por malandros e prostitutas das velhas ladeiras de Salvador. Joaquim Soares era um funcionário da mesa de rendas. De Joaquim Soares a Quincas Berro d'Água é um salto enorme. É uma pessoa e passa a ser outra pessoa. Por que eu gosto de literatura? É claro que escolher uma literatura. Por que eu gosto de literatura? E é claro, escolher o que você vai ler. Eu gosto de literatura por isso. Ela te leva a pensar em situações sem, contudo, danificar a vida. Então, por exemplo, nós vimos aqui a morte do Ivan Illich. Nós entendemos as situações, mas não prejudicou a vida de ninguém. Não é real, foi só uma história. Nós vimos também a metamorfose, da mesma forma. O Gregor Samsa passa por todo aquele processo, mas na verdade ele não danificou ninguém, foi só uma história que foi contada e que você pode entender e fazer uma análise. A mesma coisa é esse livro aqui. É um clássico da literatura brasileira, é um clássico, um livro que foi escrito em uma semana, que narra a história de um personagem chamado Joaquim Soares da Cunha, que num dado momento ele resolve viver a vida desprendido dos laços que nos prendem. E a partir desse momento ele vai viver como ele acha que deveria viver. O livro já começa com a morte dele. Na verdade vai narrar tipo que como duas mortes. Começa com a morte dele. E quando você lê, é um livro cômico, quando você lê a forma como tudo começa, e ele tem esses livros têm essa ideia, eles vão lá na frente, voltam aqui de novo, vão lá no passado, explicam o que está acontecendo. Ele já é encontrado morto, não é spoiler, e a partir daí a família começa de certa forma um entrave com os amigos cachaceiros sobre o corpo de Quincas Berro d'Água. É bem interessante quando há essa disputa. A família tem o seu jeito de sentir a dor e os amigos também têm o seu jeito de sentir a dor. E aí a família está pensando em fazer um velório da forma que todo mundo entende como certo, e os amigos lá nos seus devaneios da pinga entendem que ele não está morto, que ele está falando com eles. E é interessante que, apesar de ser um livro assim que conta quase que um morto andando entre os vivos, ele não tem nada de sobrenatural. Na verdade, Quincas não falou nada, os amigos que estão ali meio que bêbados, entendendo o que ele está pedindo, e ele está querendo fazer isso, ele está querendo fazer aquilo, e eles acabam que, de certa forma, avacalham todo o velório do camarada. Bom, é um livro que você vai ler e você vai dar risadas dele. Mas eu sempre quero, na pegada do nosso canal aqui, do livro Nosso de Cada Dia, fazer também uma análise, fazer também uma percepção, tentar entender o outro lado da situação. Porque, por um lado, a maioria das resenhas que eu vi, eles mostram muito esse lado do Quincas e há um elogio pelo lado dele, tipo assim, de não estou nem aí, eu vou viver minha vida, é bem legal. Quando ele decide mesmo deixar de ser Joaquim e virar Quincas, né? Ele vira Quincas não porque ele quer, mas por um episódio envolvendo pinga, que ele vira Quincas Berro d'Água. Ele vê lá eu acho que não é spoiler, vai ficar legal. Ele vê lá uma garrafa no balcão, porque ele é um cachaceiro que ele tem moral, ele serve a própria bebida dele. Eu acredito porque ele foi um funcionário público, ele foi uma pessoa instruída durante a vida de Joaquim. Quando ele vai se tornar o boêmio, ele acaba tendo, digamos, um know-how, ele acaba tendo um conhecimento maior do que os outros. E por isso, ele se torna, entre aspas, o líder, né? Os jornais diziam isso da época, está narrado aqui, ele se torna o líder dessa turma, porque ele é inteligente, né? Ele é uma pessoa de uma certa cultura. E ele chega lá no bar e vai ter uma garrafa com um líquido branquinho, cristalino, e ele fala, essa deve ser a melhor cachaça que eu
eu vou beber esse negócio. E quando ele serve e bebe, ele boceja aquilo para fora e ele dá um berro dizendo, é água! E aí fica o apelido de Quincas Berro d'Água. Olhando por essa ótica, pela ótica do Quincas, tudo bem, ele se desprendeu dos laços familiares, ele se desprendeu daquilo que a gente julga ser certo, e ele foi viver a vida do jeito que ele queria, do jeito que ele achou que era o melhor para ele. Mas eu quero, dentro desse canal, fazer uma pegada, e eu torno a repetir, é um personagem, então não vai ferir ninguém, não vai machucar ninguém, mas é uma forma da gente fazer uma análise. Olha, se isso acontecer, se todos os pais chateados com as suas esposas, se todos os pais chateados com os filhos e todos os maridos chateados com as esposas, se todo funcionário chateado com o emprego ou com o patrão resolver chutar o pau da barraca, imagina como que isso vai ser. Porque eu fiquei lendo isso aqui e todo mundo acha o personagem legal, e ele é legal. Na verdade ele já está morto. Todo livro está morto, né? Ele é legal mesmo morto. É interessante como que a cena é descrita lá deles deitado na cama, na sala, uma meia furada e o dedão do pé, o polegar do pé apontando para o furado da meia e um sorriso estampado no rosto e a filha morrendo de raiva por causa daquela situação. Mas eu fiquei me pensando assim, no lugar da esposa do cara, sabe? No lugar da filha, da irmã, do irmão, no lugar do genro do Quincas. A história deles, porque a gente só vê o Quincas, não, tá certo mesmo, tem que viver, sabe? Faz o que te dá vontade, não seja preso a nada. Mas e quando a gente é filho do Quincas? E quando a mãe da gente é a mulher do Quincas? E quando o Quincas é o irmão da gente, cara? E quando o Quincas é meu sogro, né? Vai ser avô do meu filho? É uma coisa para a gente pensar. Será que esses laços que nos prendem e que fazem com que a gente, de certa forma, evite fazer algumas coisas ou faça algumas coisas contra a vontade da gente, será que esses laços também não são sadios? O Jorge Amado foi feliz em abordar esse personagem da forma que ele é, porque é um personagem. Aí eu falo que essa licença literária, sabe, essa cortesia literária nos dá esse direito, nos dá essa liberdade. Por quê? Porque aqui, ó, quando eu fechar a capa do livro, a dor da filha acaba. Quando eu fechar a capa do livro, a vergonha da esposa acaba. Quando eu fechar a capa do livro, o Quincas não morreu, ele nem existiu, é só um personagem. Mas quando o Quincas sai do livro para a vida real, essa é a reflexão que eu queria fazer sobre esse livro que eu indico demais. Porque eu acho que você deveria ler esse livro para você perceber as dores, as tristezas, os desafetos. Porque a esposa poderia até, dentro do contexto aqui, como ele diz em um dado momento para a esposa e para a irmã, jararacas, né? Elas poderiam ser até pessoas de difícil convivência, pela ótica do Joaquim. Mas em momento nenhum a esposa é uma pessoa má. Em momento nenhum a filha é uma filha, digamos, rebelde, é uma pessoa ruim. Em momento nenhum o irmão é um camarada defeituoso, cheio de problemas e pesares, né? Eram pessoas, era a família do camarada. E esse livro, ele narra essa história, sabe? Quem tem... Porque é cômico, é engraçado a gente ler a história, né? Do cara encontrado na sarjeta, do camarada que aposentou e resolveu comer toda a sua aposentadoria em cachaça, né? Que fala das amantes prostitutas dele, de toda aquela vida. Mas não é legal, na prática, ser filho do Quincas Berro d'Água e nem ver o Quincas Berro d'Água morrendo às línguas, vamos assim dizer. É uma história que mexe com a gente. Você sorri a beça, você dá gargalhadas, porque é uma história, é um livro, como outros livros aqui, são livros. Você lê aqui é uma coisa, mas na prática, cara, a gente deveria pegar esse livro, dar uma lida e pensar quais dores eu posso produzir nas pessoas que me amam se eu resolver, tipo assim, chutar o balde, sabe? Eu resolver
Tipo assim, não tô nem aí para ninguém, para opiniões, porque por mais que a gente ache que isso é chato, por mais que a gente ache que isso não é necessário, por mais que a gente defenda essa liberdade do Quincas, mas na prática, e aí eu estou saltando das páginas literárias para a vida, na prática eu causaria muitas dores se eu me desprendesse dos laços sociais, dos laços emocionais, dos laços profissionais que me prendem. Porque estar preso nesses laços também faz com que a sociedade caminhe. Se todo mundo resolver colocar segunda como se fosse sábado, colocar quarta como se fosse domingo, como que vai ser a economia, como que serão as famílias, como que serão os progressos. Por exemplo, nós estamos vivendo agora num período de pandemia. Imagine um químico, um camarada, um cientista, um analista, um camarada fera, que todo mundo está esperando dele, porque se espera de algum tipo de cientista a descoberta, né? Agora já aprovou, tá? A descoberta de uma vacina. Mas se esse camarada fosse o Quincas, eu tô nem aí para nada, eu quero que tudo acabe em barranco para a gente morrer escorado. Então, eu repito, não é uma crítica ao personagem. O livro é clássico. Estou te indicando ler o livro, estou falando que você leia esse livro. Mas eu sempre leio, e tudo que eu faço, por causa da minha estrutura de fé, né? Eu creio na Bíblia, então tudo eu faço a partir dessa ótica. Eu quero ler esse livro aqui, e eu li esse livro aqui, eu vou fazer uma resenha dele depois, O Homem de Giz. Eu li esse livro, mas eu quero fazer uma análise para a vida. Eu não quero simplesmente devorar as páginas do Homem de Giz, né, que tem até uma forquinha aqui, uma pessoa aqui, né, uma forca, e eu não quero simplesmente ler O Homem de Giz, tipo assim, pronto, acabou, não. Eu li o Fahrenheit aqui, eu li ele e vou fazer resenha desse livro também, que é top demais, é um dos livros que eu mais amo. Mas eu não quero simplesmente ler o livro, eu quero ler o livro e eu quero tirar alguma coisa, algum ensinamento, algum aprendizado para a vida. E eu fiz isso em todas as leituras que eu faço e fiz isso nesse livro aqui. Cara, eu aprendi muito com esse livro. Eu aprendi que aquilo que o Quincas, que o Joaquim Soares da Cunha chutou e jogou fora, de certa forma, é muito importante, cara. Eu sou um defensor da família. Cara, família é importante demais, bicho. Você vai ter um Joaquim na família, você vai ter um desse, você vai ter um desse, você vai ter um desse na família, não importa, cara, mas família é família. Se a gente tiver um Quincas na família sendo Quincas, vamos amá-lo e cuidar e fazer o que puder. Mas se eu posso não me tornar o Quincas, se eu posso deixar o Quincas só para as páginas literárias, é um conselho que eu te dou, deixa ele aqui. Vamos abrir e vamos ver aqui a vergonha da Wanda, né, da esposa, da filha, vamos ver aqui a tristeza da ex-mulher, vamos ver aqui a tristeza do irmão, da irmã, talvez dos amigos de serviço, mas quando a gente fechar, era só um livro. Sabe essa história? Era só um livro. Tipo Alice, quando saí dali, era só um conto, era só uma história. Sabe as Crônicas de Nárnia? Quando fechar o guarda-roupa, tipo, todo aquele mundo ficou lá. Sabe, quando sair da Terra do Nunca, a gente volta pro quarto de novo, tipo Peter Pan. Então, não é uma coisa da vida, porque na vida, cara, na vida não tem como fechar as páginas. Na vida é na vida, né? Se eu resolver virar o Quincas, muita gente vai sofrer, muita gente vai, vai se machucar com isso, né? Eu achei muito bacana essa história aqui do Jorge Amado, que narra, quase que todas as obras de Jorge Amado trabalha esses personagens dando para ele vida, dando para essas pessoas e esses personagens uma vida que talvez outra literatura não daria, né? Quando você pega a literatura russa, você percebe muito aquela coisa mais nobre, até por causa do ambiente, né? Mas aqui coloca assim bem básico mesmo, bem mostrando assim, sabe, a situação mesmo. E é bacana que seja só aqui. Então, o meu conselho é: leia, sorria, dê gargalhadas aqui das loucuras do Quincas
do Quincas, ache maior engraçado. Mas vamos deixar só aqui na página do livro, vamos continuar presos nos laços familiares, que são importantes. Seus filhos dependem de você, sua esposa precisa de você. Na verdade, a gente sempre coloca o outro como chato, mas talvez eu sou o chato da vida de alguém, não é verdade? Talvez eu diga que, não, é melhor mesmo viver, fazer o que quiser, mas eu tenho que entender que talvez se todo mundo adotar essa filosofia, como que nós vamos retroceder nas coisas? A gente precisa estar preso em alguma corda. E essa corda familiar, essa corda social, essa questão de mesmo não querendo eu ter que levantar para ir trabalhar, de eu cumprir o que eu fui pago para fazer, é importante. Disso depende até o futuro da nossa nação, tá bom? Olha, Deus abençoe sua vida. Vamos ler Quincas Berro d'Água. E esse aqui é da Companhia das Letras, essa edição muito legal, uma letrazinha bacana. E agora eu estou apaixonado com essa folha amarelinha. Até o Kindle tem essa folhinha para você, a opção de colocar essa folhinha assim, amarronzada, ambar, é muito legal. Beijo no coração, Deus abençoe sua vida. Quincas Berro d'Água, A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água é o livro dessa segunda quinzena. Um beijão no coração.